Ora bem, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação sobre este tema que eu coloquei, porque Deus amou. E diz em João 3,16, leia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Então, amigo, amiga, porque Deus amou de tal maneira, Ele amou os seres humanos de uma tal forma, aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, de forma que deu o seu Filho. Para quê? Para que tudo que nele crê não se perca, não pareça, mas tenha a vida eterna, uma vida completa, abundante e completa, que não tenha mais fim. Bem, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus, este seu Filho, apareceu e manifestou esta vontade do Pai de amar, diz que os principais sacerdotes, e agora leia, naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Então, quando o Senhor Jesus começa a ministrar esta vontade perfeita do Pai amar, isso começa a mexer com a religião judaica, a pontos, como nós lemos, dos sacerdotes principais se reunirem com o sumo sacerdote, Caifás, na casa dele, para matá-lo. Você vê a que pontos alguém que pega nas Escrituras, alguém que toma a palavra de Deus, mas mesmo assim lá atrás, dos bastidores, faz planos para matar alguém sobre uma própria palavra que diz não matarás. Enfim, é muito cruel, não é? Mas nós já vamos ver o porquê de tudo isso. Então, pela parte dos principais sacerdotes, vamos matá-lo. Judas dizendo, leia, quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Então, com o olho no dinheiro, corrompido, à mesa com Jesus, mas por causa de troca de moeda, é capaz de entregar o seu amigo, o seu mestre, o seu salvador. Depois, o que dizer de Pilatos, que por temor, derivado ao que a esposa dele lhe disse, quando ele se via envolvido para julgar a Jesus, ela disse assim, leia, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. E diz assim, em Mateus 27, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E por fim, quando de muito insistir o que é que vocês querem que eu faça com Jesus chamado Cristo, lê-se em Lucas 23, um grande clamor se levantou da multidão e a uma só voz gritavam, mate-o, solte-nos, Barrabás. Barrabás, alguém que tinha tecido, que tinha planejado uma rebelião contra Roma e tinha cometido homicídio. Eles preferiram alguém assim do que o Senhor Jesus. E, para concluirmos esta forma de estar do ser humano, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, então, afirma, dizendo para os próprios sacerdotes, dizendo, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste, veja, traidores e assassinos. Então, amigo, amiga, aquele a quem Moisés dizia que Deus enviaria alguém semelhante a ele, mas que era esse profeta que deveriam ouvir, os próprios sacerdotes judeus anunciavam que estava para vir o Cristo, o Messias, só que eles queriam o Messias à maneira de Moisés, à maneira de Davi,
alguém que viesse libertar, legislar, fazer uma remodelação segundo a forma que eles bem assim pensavam. E para concluir, o que João escreveu acerca dos homens, quando ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bem, amigo, amiga, as suas obras eram más. Nem os sacerdotes, nem Judas, nem Pilatos, nem todo o povo, toda esta situação se manifestando, só mostra a que pontos, a que tão baixo se chegou a malignidade do ser humano, derivada da queda e as costas que ele deu para Deus. O viver independente causou uma maneira de estar na vida a pontos de querer e planejar e executar a morte do próprio Filho de Deus. Só que quando nós olhamos para Isaías 53, cerca de 700 e poucos anos antes do Senhor Jesus aparecer, este profeta, nós vemos, lendo este capítulo, três situações: os nossos pecados, a vontade do Pai e a entrega do Senhor Jesus. Por exemplo, leia no versículo 5 de Isaías 53, leia comigo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, os nossos pecados, o pecado do homem, a vida independentemente sem Deus, causou a morte do Filho do Homem. Por isso, eu e você hoje não devemos dar ao inimigo ou a qualquer situação autorização para nós fazermos a vontade. Não. Nós não vamos fazer qualquer vontade. Nós não vamos pisar no sangue de Jesus. Nós não vamos pisar no sagrado, porque o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, foi o preço para me tirar, a mim e a você, para tirar de mim e de você, toda esta situação tão má e tão maligna. Depois, a vontade do Pai. Olha o que diz lá no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E diz no versículo 4, ferido de Deus. E no versículo 3, homem de dores e que sabe o que é sofrer. Amigo, amiga, é de uma forma, porque Deus amou o mundo de tal forma. Amigo, amiga, nós vemos aqui essa forma que Deus amou. A malignidade do homem se manifestou ali, mas quem estava ali manifestando o amor era o Pai. E quem estava executando era o Filho. E a entrega do Senhor Jesus, diz lá no versículo 4, como eu dizia, no capítulo 53, leia: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, quando Ele diz que eu sou o bom pastor, lá em João 10, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, e agora veja, dá a vida pelas ovelhas. No versículo 17 e 18, olha o que ele diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o Pai me mandou fazer. Amigo, amiga, olha que lição que o Senhor Jesus nos dá. O Pai mandou fazer, então ainda que eu morra, como eu morro sobre a vontade perfeita do Pai, o Pai sabe o que está fazendo, porque eu dou nas mãos do Pai a minha vida, mas o Pai me faz viver eternamente e agora justificando aqueles que estavam perdidos, eu e você. Amigo, amiga, a cruz e toda a manifestação maligna humana, ela
mostra o quadro da nossa tragédia. Mas ela mostra também naquela cruz o palco do amor glorioso e extravagante que Deus, o Pai, tem por mim e por você. O quanto Ele nos ama. E porque Ele é perfeito e nos ama, o Filho, o executor, o Filho do seu amor, que executa a vontade do Pai, assume a minha e a sua posição, recebe em si o meu e o seu lugar e morre a nossa morte, para injetar na sua ressurreição, em mim e em si, a vida eterna. Amigo, amiga, é na cruz. É na cruz que o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, quando pregamos a Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é disparate. E tem gente até hoje que considera assim. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Ou seja, eu e você, quando olhamos para a obra perfeita da cruz, quando eu olho para a cruz junto consigo e o que nela o Filho de Deus fez, porque o Pai me amou a mim e a você, essa salvação, o Espírito Santo corre que nem um raio, um relâmpago, e atinge a mim e a sua vida e diz: olha quanto tamanha, gloriosa e poderosa salvação atinge a minha e a sua vida. Quando nós olhamos para lá, a salvação corre velozmente em nossa direção. Diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ainda diz nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E assim sendo, vem o livro aos Romanos e diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Porquê? Porque no versículo 8 diz: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo eu e você ainda pecadores, Ele morreu por nós. Ele morreu por nós para que na ressurreição que o Pai executou, colocar em mim, como eu ainda há pouco disse, uma vida que não tem mais fim, uma salvação eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo o que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Amigo, amiga, eu não sei como você recebe em si tamanha notícia, tamanha palavra, tamanha mensagem, mas quando eu, em particular, recebo, eu sinto velozmente um amor tão profundo que o Espírito me convence e me consagra a esta vida eterna. Fico por aqui, pense nisso, que o Espírito Santo lhe abre os olhos, como nós lemos, como é que nós líamos ainda há pouco, diz assim, que ele diz: Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação. Tanto judeus como gentios. Ele abre os olhos quando eu e você olhamos para um tamanho de um amor como esse. Até a próxima, que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe poderosamente. Até mais.